Olá, eu sou o Fernando Araújo e hoje nós vamos falar sobre os projetos culturais apresentados diante das empresas. Esse projeto é uma parceria com a Secretaria de Economia Criativa e o Governo do Estado de São Paulo, contemplado através do PROAC 39. Eu vou falar um pouquinho da minha jornada. Eu comecei como ator em 2012 e lá eu não tinha a menor ideia sobre os projetos incentivados. Eu trabalhava como ator em projetos que já eram contemplados no PROAC, que é uma ferramenta de captação através do ICMS, e de projetos contemplados na Lei Rouanet, que são projetos incentivados através da verba de imposto de renda de pessoas físicas e de empresas lucro real. Em 2016, eu escrevi o meu primeiro projeto, chamado Feijão e Maria. Esse projeto foi aprovado pelo PROAC CMS e a gente teve a maior cota de patrocínio junto com a Panko. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho dessa reunião. As reuniões com as empresas são reuniões que se chamam reuniões de comitê. Nesse momento, você é convidado a apresentar um pouquinho do seu projeto e a empresa gosta de conhecer as contrapartidas que você tem para oferecer. Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em 2021, eu vi a necessidade de fundar a GIS Cultural. Por quê? Porque as leis de incentivo começaram a ficar um pouco mais restritas a pessoas físicas e os projetos mais procurados pelas empresas passaram a ser de pessoas jurídicas. Isso existiu por conta de uma normativa, onde as empresas se comprometiam com o recurso e para elas era mais seguro que fosse uma pessoa jurídica que representasse esse recurso do que uma pessoa física. No caso da não execução do projeto, a empresa teria que devolver esse recurso para o governo. Então, isso implicava em processos, em desgastes da própria imagem da empresa. Assim, com a GIS Cultural, nós fizemos várias coisas interessantes. Uma delas foi uma turnê pelas fábricas de cultura, com o projeto O Inventor de Sonhos, da companhia Apeste. Nós também gerenciamos o projeto Corpus Octópodes, do Laboratório Siameses, que foi contemplado através do Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. Nós fizemos a produção de uma exposição do Alex Fleming, que é um artista plástico brasileiro que mora na Alemanha, chamado Mapa da Mina. Essa exposição foi contratada pela Biblioteca Mário de Andrade. No teatro, a gente assinou a produção do espetáculo Eu Me Lembro, que teve o patrocínio master da Crefisa, e esse projeto foi via Lei Rouanet. E também fizemos uma turnê pelos Sescs do Rio de Janeiro, com um projeto do Laboratório Siameses, também, que se chamava Edital Pulsar. Esse edital também é de recurso direto, mas é feita uma seletiva através de inscrições. Então, nós acabamos compreendendo vários formatos de escrita de projeto para apresentação do patrocinador, seja via edital, seja via lei de incentivo. Hoje, então, nós vamos falar sobre o projeto cultural diante das empresas. Quando isso chega diante de uma empresa, o que ela espera de você que escreveu o seu projeto numa lei de incentivo, seja PROMAC, seja PROAC ou seja via Lei Rouanet. O projeto aprovado, a primeira coisa que você precisa ter e saber são as palavras-chave do seu projeto. A que público ele se destina, se ele é uma comédia, se ele é um infantil, se ele trata de questões de sustentabilidade, se ele trata de questões de gênero. Tudo isso é muito importante para você começar a pesquisa da empresa que você vai buscar para ser patrocinadora do seu projeto. Alguns pilares dentro dessa apresentação que você vai criar são fundamentais. Então, originalidade e inovação é um deles. Eu acredito que o meu projeto é original. É preciso que você busque projetos semelhantes no mercado para você entender realmente se você está propondo algo original ou réplica ou cópia de algum projeto. Coerência e consistência. Isso se trata do seu plano de ação. Assim como nos editais, a gente precisa inscrever um projeto bem coerente e o orçamento precisa estar relacionado a tudo que você deseja realizar. Então, é muito importante que você consulte as tabelas da FGV para ver se você está colocando cargos e funções pertinentes ao recurso que você está solicitando. Muitas vezes, você aprova um projeto, mas você não fez essa conta muito bem.
Então, quando chega na mesa do patrocinador, ele desconfia de que você talvez não tenha um plano de execução, e isso pode barrar o seu patrocínio. Envolvimento da comunidade. Isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante nas contrapartidas sociais, quando você coloca o seu projeto para ser realizado e você tem contrapartidas que envolvem o entorno do seu projeto, seja o lugar onde ele vai se apresentar, como por exemplo as fábricas de cultura que são dentro da periferia, então você vai agregar valor social dentro do seu projeto, né? Fomentando cultura e diversidade da informação em outros lugares não nichados. Viabilidade e sustentabilidade. A sustentabilidade não está só relacionada ao meio ambiente aqui, tá? A sustentabilidade também está relacionada a um projeto sustentável. Ele se sustenta, ele é perene. Você vai realizar as 24 apresentações do seu espetáculo com o recurso que você está propondo para esse patrocinador. Então, tudo isso é muito importante na hora de você criar essa apresentação, esse book de apresentação. E a qualificação da equipe, principalmente a equipe criativa. Se você for fazer um filme ou um projeto de espetáculo, é claro que é importante você colocar os personagens e os atores mais relevantes no book. Mas toma cuidado com isso, para você não criar um book de 50 páginas, de 50 slides, onde você fale basicamente de toda a sua equipe. Foca sempre em falar da equipe criativa, o diretor, quem concebeu o projeto, quem é o roteirista e se você tem algum ator protagonista, seja num filme ou numa peça de teatro, que vai alavancar a visibilidade do seu espetáculo, tá bom? Vamos começar então sobre o estudo da empresa. Essa é a fase mais importante depois que você captou, que você aprovou o seu projeto, né? A captação vai vir agora. Então, você escreveu o seu projeto nas leis de incentivo, dentro dos formatos que existem, seja no PROAC, validou ele para ICMS, ou seja, através da Lei Federal de Cultura ou Lei Rouanet, onde você validou a captação por IR, né? Imposto de Renda. O que é importante agora? É importante primeiro você criar um book de apresentação. Nesse book de apresentação vai ter a identidade visual do seu projeto, o objetivo do seu projeto, o que ele é, o que você pretende realizar. Essas informações precisam estar muito claras na hora que você vai enviar essa primeira apresentação para as empresas. Essa primeira apresentação é o primeiro contato delas. Eles não vão te ligar nesse momento para você falar um pouco sobre o projeto. Eles vão levar o seu projeto para uma reunião de mesa para ser discutido juntamente com outros projetos sobre viabilidade, sobre o entendimento da empresa com o seu projeto, se alinha com os objetivos dela para aquele ano. Então, tudo isso é muito importante. E aí, dentro desse book, você vai ter as cotas de patrocínio, que são uma ferramenta muito importante de estarem claras para o patrocinador na hora que ele recebe esse book. E aí você precisa fazer um estudo um pouco minucioso sobre a empresa para onde você está enviando esse projeto. Por que eu te falo isso? Porque a gente vai lidar com algumas questões. Primeiro é entender se essa empresa que você está querendo apresentar o seu projeto, ela é uma empresa que aporta como cota apresenta. O que é essa cota? A cota apresenta é quando o incentivador, o empresário, a empresa, vai colocar 100% desse valor ou até 90% desse valor dentro do projeto. Ela é uma cota única. Então, por exemplo, se o seu projeto ele é de 500 mil, esse cota apresenta, ele vai aportar os 500 mil, ou ele vai aportar em torno de 450, 460 mil. E você pode dar as mesmas contrapartidas dele ter aportado a cota integral. Por que a gente fala de cotas como apresenta, cotas de 1 milhão e cotas de 500 mil? Porque as empresas que costumam assinar a cota apresenta, elas fazem esse aporte. Então é importante que você não envie para uma empresa de cota apresenta uma chancela menor para que ela entre no seu projeto. Se ela não é acostumada a fazer esse tipo de aporte, é bem provável que ela nem avalie o seu projeto. Então a gente precisa entender também quais as faixas de empresa nós estamos trabalhando. Na cota apresenta, a gente vai falar com
seguradoras, a gente vai falar com financeiras, a gente vai falar com bancos, a gente vai falar com empresas de telefonia, com empresas como a Eletrobras, do ramo de energia, a gente vai falar com empresas que têm um segmento muito amplo e que elas têm uma fonte de renda e receita muito grande. Normalmente são empresas de reconhecimento nacional. Então, se atenta a isso na hora de você colocar no book a cota apresenta. A segunda modalidade de cota é a cota patrocínio. Nessa cota, o incentivador ele pode contribuir com até 75% do projeto ou mais. Então você precisa compreender, voltamos ao exemplo ali do projeto de 500 mil, se com uma cota patrocínio, que é 70% a 70% a 80% do seu projeto, você consegue realizá-lo de forma integral, oferecendo as mesmas contrapartidas que estão previstas. A terceira cota de patrocínio são cotas que você pode chamar de ouro, prata, bronze, ou que podem ter nomes de pedras preciosas, ou podem ter nomes relacionados a cores, de acordo com o seu projeto, para ficar até atrativo, né, na forma de você apresentar. E aí, se a gente voltar num exemplo de um projeto de 500 mil, a gente pode estar falando de cotas de 300 mil, de cotas de 100 mil e até mesmo de cotas de 50 mil. Lembra sempre que todas essas cotas precisam contemplar o valor integral do seu projeto. Se você deixou de então ter uma cota apresenta, você precisa ratear isso dentro do seu book para que todas as outras cotas somem o valor integral do seu projeto, tá bom? Para garantir que você vá realizar. Assim também como você precisa apresentar as contrapartidas que são relacionadas a cada uma das cotas. E lembre-se, as contrapartidas básicas, elas já não estão tão atrativas para o mercado de projetos. Você precisa inovar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que você também precisa entender dentro das cotas de incentivo são as cotas chamadas apoio. Nunca nomeie dentro de um book a cota apoio como uma cota de investimento. O que é isso? As cotas, elas precisam ter nomes específicos e claros para o mercado, como ele está acostumado. E essas cotas são relacionadas a recursos. A cota apoio é uma troca ou uma parceria pelo serviço que a empresa pode te prestar. Uma empresa de áudio e vídeo, uma empresa de imprensa ou uma empresa de alimentos que pode fornecer catering para os dias de ensaio desse projeto. Essas empresas, elas oferecem o serviço e em troca disso, você as coloca como apoio dentro do seu projeto. Não confunda essas nomenclaturas na hora de enviar um book para um patrocinador, porque, por exemplo, se um patrocinador de cota apresenta recebe um book onde você chama a cota de apoio, ele vai compreender que você não sabe exatamente sobre o que você está falando. E isso pode gerar um ruído e uma insegurança dele em aportar para o seu projeto. Agora nós vamos falar sobre os recursos destinados ao marketing. Dentro da sua apresentação e dentro da forma como você aprovou a lei de incentivo, é importante que você consiga detectar e mostrar para essa empresa o quanto de verba de marketing você está separando para isso. O que se contempla na verba de marketing? Então, assessoria de imprensa, investimentos em mídia paga, investimentos em link patrocinado, material gráfico e todas essas coisas que envolvem a divulgação, tanto da exposição da marca como a divulgação do seu projeto, elas devem contemplar em torno de 30% do seu projeto. Porque essa é a fatia que o seu patrocinador espera encontrar. Essa informação precisa estar clara no book. Nesse book que a gente está falando desde o início, que é o primeiro contato do projeto com a empresa. Agora nós vamos falar sobre a contrapartida padrão. O que é essa contrapartida padrão? A contrapartida padrão são as cotas de ingresso, é a logomarca da empresa em material gráfico, a logomarca no telão antes de começar o espetáculo, numa voz off com um agradecimento, post em mídias sociais e até as cotas de ingresso social que são previstas em lei. Veja, essas contrapartidas, elas são a base. Quando você usa essas contrapartidas dentro de uma cota, você precisa entender que isso não vai além do combinado. Isso é a fatia obrigatória que você tem
que oferecer ao patrocinador, seja em qualquer uma das cotas, talvez dimensionando isso, cotas de ingresso, horas mais, hora menos, de acordo com o recurso que ele vai te destinar. Mas lembre-se sempre de não colocar nenhuma dessas contrapartidas como algo excepcional. Essas são as contrapartidas padrão. Agora nós vamos falar sobre as contrapartidas de impacto. O que são essas contrapartidas? São as ações de marketing junto à empresa dentro de um teatro ou numa exposição cinematográfica ou até mesmo numa publicação de livro. Você vai fazer uma tarde de autógrafos e aí essa empresa vai poder criar uma ação ali dentro dessa tarde de autógrafo, talvez distribuir um kit ou alguma coisa, um mimo para os clientes que estiverem ali. A forma dela capturar o lead também dessas pessoas é muito valiosa hoje em dia, graças à nossa informatização. Tudo que é dado é muito importante. Então, se você colocar isso como uma contrapartida de impacto, pode chamar a atenção, principalmente de quem trabalha com o público direto, seja uma marca de alimentos, seja uma agência de seguros, um banco, que vai conseguir prospectar de alguma forma esses clientes através de um mailing, de um WhatsApp, coisas assim. Mas fique atento ao LGPD também, isso é muito importante. Deixe bem claro que a captura de dados dos seus clientes está sendo feita, tá? Durante a execução do projeto. Ainda nas contrapartidas de impacto, a gente pode ter um vídeo de divulgação especial, gravado com os principais atores do projeto. Isso acontece muito com a Bradesco Seguros. Sempre que ela coloca um patrocínio, isso é uma contrapartida sempre oferecida de impacto, onde os principais atores, os protagonistas do espetáculo, gravam quase que uma publicidade para falar do quanto a Bradesco Seguros se importa com a cultura e investe na cultura. Isso é uma contrapartida de impacto. Ela vai além do combinado. Ações dentro da empresa com os envolvidos no projeto. O que são essas ações? Você pode levar um ator ou você pode levar um consultor ou alguém dentro da empresa que está patrocinando para falar do tema central do seu projeto. Isso é muito legal e inovador. Você pode criar uma atividade junto com os filhos dos colaboradores e chamar a atenção das pessoas com isso. E colocar isso dentro do book, chamar a atenção do patrocinador. Também existem as contrapartidas sociais. Então, a gente viu as padrões, as de impacto e as sociais agora. As contrapartidas sociais são oficinas em ONG, oficinas em abrigo, em lar de idosos. Você pode oferecer uma atividade dentro da casa da criança e do adolescente. Coisas que chamem a atenção ao impacto social do projeto. Você também pode colocar e prever apresentações gratuitas dentro de espaços periféricos, por exemplo, já que nem todas as crianças vão conseguir se deslocar às centralidades. Isso aconteceu muito com Feijão e Maria e foi decisivo para que a gente fechasse o patrocínio com a Panko. Nós garantimos que boa parte das apresentações seriam em lugares de vulnerabilidade. Então, nós fizemos uma parceria com as fábricas de cultura que estão inseridas dentro de comunidades em São Paulo e realizamos essas apresentações. Isso você pode prever tanto em São Paulo como em outros estados. Então fique atento também a essas contrapartidas sociais. Algo além do previsto. Quando a gente fala disso, a gente fala para você prever algo além da audiodescrição, além de acessibilidade, porque essas questões já devem estar como padrão dentro do seu projeto. Uma contrapartida social, ela vai além disso. Você tem que se lembrar que isso é uma obrigação nossa como sociedade, de incluir a diversidade, de incluir as pessoas com alguma mobilidade reduzida ou com alguma deficiência. É importante que você ultrapasse essas contrapartidas sociais para tornar o seu projeto mais atrativo. E aí nós temos também as contrapartidas ambientais. Hoje é muito comum a pessoa inserir dentro do book que a contrapartida ambiental é a redução de resíduos. Isso é muito vasto e muito vazio. Você não especificar o que está sendo feito com esses resíduos ou para onde eles são destinados, por exemplo, a cenografia de um espetáculo que vai encerrar a temporada, prever isso, ou todo aquele lixo que é criado durante os ensaios, como copos plásticos, ou que não vão existir os copos plásticos, que se prevê uma ação de conscientização ambiental, são muito importantes, principalmente quando você vai abordar empresas de celulose, empresas que tratam
de questões ambientais, como por exemplo a Solvi, que trabalha com a reciclagem de resíduos. Tudo isso é muito importante que você consiga pontuar dentro desse book da primeira apresentação do seu projeto. Então, pense, desenhe isso com calma, com clareza e também cuidado para não se comprometer com coisas que você não possa cumprir. Isso também é muito importante. Hoje, a gente tem como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são as ODS, que até 2030 são previstas pela ONU. Então, algumas delas são a erradicação da pobreza, a fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento. Então, por exemplo, algumas delas conseguem se alinhar com objetivos de um projeto cultural. Nisso, você precisa ficar atento. Por quê? Porque muitas vezes você vai colocar as ODS que você está se comprometendo, mas você não menciona com clareza qual é a ação a partir dessa ODS. E isso é muito sério, porque fica uma informação jogada dentro do book e os comitês, quando se reunirem, não vão saber com clareza o que você está propondo e a probabilidade de não te chamarem para uma segunda etapa é muito grande. Algumas outras ODS são energia limpa e acessível, o trabalho decente e o crescimento econômico. Então, por exemplo, às vezes você vai ter uma ação de igualdade de gênero dentro do seu projeto. Você vai prever que vai haver a contratação de 50% de homens e 50% de mulheres dentro do seu projeto, incluindo pessoas trans, não binárias, negros, indígenas. Isso é muito interessante. Por exemplo, projetos como empresas como a C&A ou Carrefour estão de olho nesses fatores. Indústria, inovação e infraestrutura. Então, construir uma infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva, sustentável, fomentar a inovação. Isso é muito interessante. Por exemplo, você também pode prever que você vai criar um press kit para a imprensa, onde você vai incluir alguma coisa dessa empresa patrocinadora, para que ela possa mostrar para esse cliente final o quanto ela tem o comprometimento com o meio ambiente, redução das desigualdades. Então, como eu falei, essa é a ODS 10, você pode estar considerando a ideia de gênero, de inclusão de 50% a 50% dentro da sua equipe técnica. Cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Consumo e produções responsáveis, assegurar o padrão de produção, ação contra a mudança global do clima, vida na água. As ODS, elas também podem estar relacionadas com os temas que você vai tratar dentro do seu projeto. Deixar isso claro dentro de um book de apresentação é muito importante. Lembre-se sempre assim: o primeiro contato da empresa vai ser o seu book de apresentação. Nele, a gente precisa deixar claro as principais informações, que são essas que eu estou passando para vocês. Como eu disse, tomem cuidado em colocar uma ficha técnica muito extensa e ocupar a maior parte do seu book com slides que falem disso, porque se torna um projeto desinteressante para quem está avaliando, tá? Continuando com as ODSs, a vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implantação, fortalecer os meios de implantação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, só para finalizar essa parte de ODSs, tudo que você pode incluir como contrapartida no segmento ambiental também pode considerar os temas centrais do seu projeto. E isso precisa estar dentro do book. Então, vamos aprender só um roteiro aí do que vai acontecer. Você aprovou seu projeto, criou esse book, e aí você enviou para algumas empresas. Tá, mas quais empresas? Como eu vou encontrar essas empresas? Principal, o Versali, que é a nossa ferramenta de consulta dos projetos aprovados em Lei Rouanet, a Lei de Fomento à Cultura. Lá você consegue consultar tudo que já foi aprovado desde o início da lei e quem foi o incentivador. Então, por essa ferramenta, você vai conseguir detectar quem são as empresas incentivadoras, e aí a gente pode estender até um pouquinho mais do que o segmento da cultura, porque todas as empresas que fazem aporte na Lei Rouanet, elas também podem aportar na Lei Federal do Esporte.
Então, você que não tem um projeto cultural, mas tem um projeto esportivo, também pode usar essa ferramenta para consultar as empresas que têm disponibilização de recurso para o seu projeto. Voltando, nós então lançamos esse projeto. Nós apresentamos o projeto na lei, nós aprovamos esse projeto, nós criamos esse book com todas essas métricas. Como nós vamos encontrar as empresas? Através do Versalic, você vai encontrar empresas que patrocinaram projetos semelhantes aos seus. Isso vai te dar um direcionamento. Depois, você vai categorizar essas empresas. Então, bancos e seguradoras é uma fatia. Empresas de telefonia é outra fatia. Empresa do segmento de alimentos e bebidas é uma outra fatia. Saúde, outra fatia. E assim sucessivamente. Separe os patrocinadores entre categorias e coloque junto com essas categorias os seus concorrentes. Por quê? Porque a abordagem da empresa, ela é minuciosa, principalmente quando a gente trata de cotas apresenta e cotas de patrocínio, cotas altas para o projeto. Lembre-se sempre que nenhuma empresa quer expor a sua estratégia para os seus concorrentes. O que significa que você não pode enviar o seu projeto para todas as empresas do mesmo segmento de uma única vez. Você precisa, então, estudar a empresa, entender qual é a cota que essa empresa tem costume em aportar, separar ela, categorizar ela por segmentos, quais são os concorrentes em cada uma das categorias. E aí você começa um trabalho de divulgação. Como eu consigo esses contatos? Você pode conseguir o contato através do LinkedIn, buscando quem é o diretor de marketing ou o diretor de projetos incentivados. Muitas empresas têm esses departamentos dentro delas, outras empresas contratam essas empresas que cuidam de captação para selecionarem os projetos para elas. Mas fique atento ao contato, tente entrar em contato direto para saber com quem você deve falar. Você pode conseguir isso falando com uma central dentro da empresa. Dá um pouco de trabalho? Sim, mas é muito importante que você faça dessa forma. O mercado está acostumado a receber os projetos dessa forma. As empresas que têm cota patrocínio e cota master, que são as cotas apresentam, elas estão acostumadas a ver o projeto antes de todas as outras empresas. Então, para você valorizar o seu projeto, é como valorizar como uma joia. Você não pode disparar um e-mail para todos os captadores da cidade, para todas as empresas da cidade, para que te ajudem a captar. Isso gera um ruído tão grande do seu projeto e uma descredibilidade enorme, porque fica parecendo que você está realmente desesperado, que já está acabando o seu prazo, que você não vai conseguir. Muitas pessoas realmente não vão conseguir. Ainda existe uma cultura muito pequena sobre o incentivo, ainda existe muito medo. Então, tem uma fatia de mercado que ainda não aporta em projetos e você precisa preparar o seu projeto e a sua apresentação de acordo com o que o mercado está acostumado a receber, para que você consiga apresentar com calma e vença a primeira etapa. Essa primeira etapa se trata do book de apresentação que chega na empresa. Então, esse book de apresentação chegou na empresa. A partir de então, o seu projeto vai para uma reunião que se chama reunião de comitê. Essa reunião é onde vão ser discutidos os parâmetros que a empresa busca e as principais questões que a empresa busca para aquele ano dentro dos projetos incentivados. Vocês podem ver e pesquisar que uma empresa ela tem uma linha de patrocínios dentro daquele ano. Ela não sai patrocinando uma coisa que não tem nenhuma relação com outra e nenhuma relação com outra. Assim como também a seletiva de editais. Os editais que são contemplados para uma determinada categoria, eles seguem uma linha. Os editais do fomento, por exemplo, ao teatro ou à dança, eles também seguem uma linha. Os editais do Prêmio Zé Renato. Então, a curadoria, quem está avaliando, o avalista das empresas, ele também vai ter uma linha de pensamento de acordo com o que a empresa estipulou para aquele ano. Eu lembro de um ano que a Sul América tinha decidido que os patrocínios seriam em projetos de circo. Então não adiantava você mandar um espetáculo adulto, um filme ou um livro que não tinha relação com isso. Parecia que você não estava sendo respondido ou que o seu projeto não era interessante. E não era isso. Era porque a empresa estava alinhada com um parâmetro para avaliar os projetos. E aí,
uma coisa que também é muito comum de você não receber nessa primeira etapa são as devolutivas, que são os e-mails dizendo, olha, nós não vamos aportar ou nós vamos aportar. Infelizmente, o mercado trabalha dessa forma. Você muitas vezes não vai ter a devolutiva. Aí você precisa criar um cronograma interno. Então, eu mandei o book de apresentação, eu falei com a empresa, eu confirmei o recebimento, então não se atenha também só a disparar um e-mail e achar que a empresa recebeu. Não funciona bem assim. Você dispara o e-mail para esse contato, entre em contato com ele e confirma o recebimento do seu book de apresentação. Recebeu? Recebeu, muito bem, ótimo. Depois disso, o seu projeto vai para essa reunião de comitê. Essa reunião de comitê é onde eles decidem se os projetos que eles receberam estão alinhados com o incentivo daquele ano. Essa é a primeira etapa. Você pode receber uma devolutiva, sendo convidado para uma reunião online ou presencial para que você mesmo apresente esse projeto, ou você pode não receber nenhuma devolutiva. Nisso, você vai precisar colocar um prazo para que você possa prospectar, então, o segundo patrocinador naquele mesmo segmento de atividade. Então, eu mandei para o banco A. Aí eu esperei uma janela de 20, 30 dias até eu enviar para o banco B. E nisso eu estou fazendo com vários segmentos. Eu não estou só enviando para seguradoras, estou enviando para seguradoras, para alimento, para telefonias, para empresas de energia, enfim, vários segmentos, uma empresa de cada. E aí você enviou e você espera essas devolutivas. Não tendo a devolutiva, você parte para uma segunda etapa. Havendo a devolutiva, eles te pedindo um prazo, você cumpra esse prazo antes de divulgar esse projeto para uma nova pessoa, né? Então, você recebeu a devolutiva de um banco falando, olha, nossa reunião de comitê vai ser daqui 20 dias. Peço que você aguarde para que a gente possa tomar uma decisão sobre o projeto. Uma coisa muito importante que eu tenho visto muito em falta de books, o diário oficial da aprovação. É muito importante que você mostre no Diário Oficial a aprovação também desse projeto, em que artigo ele foi aprovado, porque existem duas categorias, principalmente na Lei Rouanet, onde você pode aprovar o projeto em 100% de captação ou em parte em captação via lei de incentivo e em parte em recurso direto. Hoje, os projetos culturais estão praticamente 100% sendo realizados com verba incentivada. Os eventos, como festivais, é que são ainda realizados em verba direta, porque não contempla o valor, enfim, não contemplam a lei. Depois que você esperou essa reunião de comitê, você vai enviar o seu projeto. Talvez eles peçam o projeto extraído da lei de incentivo, porque eles querem comparar o que está no book com o que foi previsto na lei. Isso é muito comum. Eles querem ver se a verba de marketing que você está falando no book, ela coincide com o que você colocou dentro do projeto. Isso também é muito comum. Então, veja, as empresas elas precisam amarrar todas as pontas para entender se tudo que você está prometendo num book de apresentação faz sentido com o que está realmente previsto dentro da aprovação da lei de incentivo. Dessa forma, você vai conseguir uma captação de sucesso, você vai conseguir realizar o seu projeto e uma coisa muito importante como mensagem final desse vídeo é: não desista. Existe muito projeto sendo escrito, existem muitos mecanismos de lei, às vezes o seu projeto não se enquadra na realização via Lei Rouanet, mas você pode tentar escrever ele via PROAC, você pode escrever o mesmo projeto e entregar parte dele em uma lei, parte em outra, você pode usar esse projeto e escrever ele dentro de um edital, e aí nós temos tantos assim em São Paulo, tem editais próprios de empresas, como a Vale, que tem o seu edital próprio, então fique atento ao mercado cultural, fique atento às oportunidades, nós estamos numa terra fértil nesse momento, então a melhor forma é você ter clareza, objetivo, bem definidos do seu projeto, as fases, o que ele contempla e nunca esquecer que você precisa incluir contrapartidas de impacto, contrapartidas sociais e contrapartidas ambientais. Esse é o novo caminho para esse nosso desafio de fazer cultura no nosso país. Obrigado, espero que essa aula tenha sido muito útil para vocês e nos vemos em breve.